Fala aí, gente boa, como é que você tá, hein? Ó, trouxe um vídeo aqui com é que você tá, hein? Ó, trouxe um vídeo aqui com detalhes importantes e inéditos sobre o atentado contra o Donald Trump. Coisas que não foram exploradas ainda pela imprensa brasileira. Eu dei uma garimpada na internet para encontrar imagens inéditas e também para explorar algumas imagens que já foram mostradas, mas que não foram detalhadas. Tudo isso para você entender como é que aconteceu esse atentado, porque tem gente dizendo que é mentira, que foi uma farsa, que foi uma invenção do Donald Trump para ganhar a eleição. Será? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver em detalhes tudo que aconteceu e vai poder concluir melhor, sem ficar se baseando em achismos, em desconfiança, sem ter muita noção do que você está falando. Vem comigo que eu sou o Ricardo Mello, sou o explicador-geral da República e estou aqui para traduzir o politiquês para o nosso bom e velho português. E já te peço, hein? Senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser avisado quando tiver vídeo novo, compartilha com os amigos e comenta. Porque toda vez que você comenta, você engaja comigo e esse conteúdo aparece para mais pessoas. Também te peço, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo. Aqui embaixo tem um botão, o Seja Membro, e aqui em cima tem essa chave Pix, que é a melhor maneira, a mais simples, de você contribuir com o canal. Quando quiser, como quiser e com quanto quiser. Mas vamos lá analisar primeiro as notícias que saíram sobre essa história, as mais recentes, e daqui a pouco a gente entra nessas imagens inéditas para você entender um pouco mais sobre o atentado. Olha essa notícia que foi publicada hoje pelo site Poder 360. Atirador pediu folga do trabalho no dia do ataque a Trump. Ele chegou lá no local do comício mais ou menos 3 horas antes do horário do comício e ficou zanzando por lá. Você vai ver isso que eu vou mostrar. Ficou zanzando por lá, procurando um lugar para se posicionar, para poder atirar. E ninguém impediu o cara de fazer isso. Pois é, isso é super curioso. O Serviço Secreto não fez varredura no prédio onde o atirador de Trump estava. O Serviço Secreto americano falhou, já admitiu essa falha, alegando que não fez uma varredura completa nos prédios que ficavam lateralmente e muito próximos do local onde o Donald Trump ficou, naquele palanque onde ele estava fazendo o comício. Essa falha é imperdoável do Serviço Secreto, que é considerado um dos mais eficientes do mundo, e isso levou à facilidade para esse atirador subir lá e atirar contra o Trump. Você vai ver essa notícia aqui direitinho. Um policial chegou a subir no telhado e encontrar o atirador antes do atentado contra Trump, diz xerife. Atirador, no entanto, se virou em direção ao policial, que então caiu de uma altura de mais de 2 metros, disse o xerife da cidade de Butler, à Associated Press. Depois, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, atirou em Trump. Que é o seguinte, o pessoal ficou avisando, né? Olha o cara lá em cima, tem um cara rastejando lá em cima do telhado. E aí um policial chegou a subir no telhado. Só que aí quando o atirador se virou para ele, o cara foi tentar se esconder, caiu lá de cima e o atirador continuou lá em cima e conseguiu atingir o Trump na orelha. E não só ele, você também vai ver isso nesse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar detalhes que mostram as pessoas que foram feridas e também uma pessoa que foi morta nesse atentado. Vamos junto então? Vamos lá. Olha só, essa imagem aqui, 1 hora antes do atentado, o Thomas Matthew Crook já estava zanzando ali pelo território. Ele está lá nessa imagem, lá no fundo, ó. Tá vendo um rapaz em pé lá no fundo? Ele estava zanzando ali, dá uma olhada. E procurando, olhando para cima, procurando os telhados, procurando um lugar onde ele pudesse subir para poder disparar os tiros contra o Donald Trump. Então nessa imagem você vê, foi gravado por acaso, alguém estava gravando o povo e aí ele apareceu lá no fundo da imagem, procurando um lugar para subir. Você vê que ele olha para um lado, olha para o outro, ele está sempre olhando para cima, olhando para os telhados, talvez procurando como subir para poder fazer o atentado que ele acabou cometendo, né? E pegou muita gente de surpresa. Essa imagem aqui mostra um detalhe importante, porque muita gente fala assim, o atentado é falso porque o cara deu um monte de tiro, tinha um monte de gente atrás do Trump e ninguém foi acertado, né? Então isso é mentira, é falso, é tudo enganação. Mas o detalhe é que os tiros foram dados de forma lateral. Essa imagem aqui mostra o primeiro tiro, onde foi que ele atingiu. Ele não atingiu ninguém, mas ele atingiu
um braço hidráulico de um equipamento que segurava, que sustentava o sistema de som, que as caixas de som que eram usadas para transmitir o comício do Trump. Acompanha comigo as imagens aqui. Trump estava discursando, aí os tiros, ele abaixa, e na sequência você vai ver que a imagem vai para o lado. Olha lá, foi atingido o braço hidráulico, tá vendo a caixa de som caindo? O braço vai descendo e aquele vapor sendo soprado ali é justamente o ar comprimido que estava no braço hidráulico e que se perdeu, né? Então, por conta disso, a caixa de som cai. Então, um dos tiros atingiu ali, o braço daquele guindaste, e aí caiu. E aí, na sequência, a imagem volta, o Trump ainda está no chão, né? E dali para frente ele vai ser retirado do local onde ele estava e levado para o carro para poder ser levado para o hospital. Essa é uma imagem que mostra claramente, vou voltar aqui para você ver em detalhes um pouco mais, olha só, o momento em que o braço hidráulico é acertado pelo tiro e a caixa de som cai, ela estava pendurada lá no alto e ela desce. E aí dá para ver claramente que um dos tiros acertou ali. Não foi só isso, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui, esse croquis aqui, ó. Vou diminuir um pouco a imagem para você entender melhor. Olha só, o atirador estava nesse ponto aqui à esquerda, à extrema esquerda da imagem, nessa bola maior aqui. E aí, se você trouxer a imagem mais para a direita, vou ampliar aqui, você vai ver claramente onde estava o palco, onde estava o palanque do Donald Trump e as arquibancadas que foram instaladas atrás dele. Tinha 3 arquibancadas e uma plateia de frente para ele, né? A imagem que a gente vê na câmera, aquela que eu acabei de mostrar, mostra essa arquibancada na parte de trás. Realmente ali ninguém foi atingido. Mas nas outras 2 arquibancadas que estavam na linha de tiro, pessoas foram atingidas. Essa linha pontilhada, essas linhas pontilhadas mostram exatamente a trajetória dos tiros que foram laterais à posição onde estava o Donald Trump. Nessa imagem à esquerda aqui, ó, que tem uma bolinha vermelha, estou circundando com o mouse, estava um homem que foi atingido e morreu no local. Até o momento, a única vítima fatal desse atentado. Quem eu estou falando? Estou falando desse bombeiro aqui, Corey Comparator, que é um bombeiro lá dos Estados Unidos que foi atingido pelo tiro e acabou morrendo. Ele tem 50 anos e não resistiu, morreu no próprio local. Essa imagem aqui mostra justamente o momento em que ele estava caído no chão, já atingido pelo tiro, na arquibancada. A arquibancada que fica numa das laterais onde estava o Donald Trump. Esse homem de camiseta vinho, ele está segurando, tentando estancar o sangue que sai do outro homem, do Corey, que está deitado com uma camiseta cinza e uma bermuda azul um pouquinho mais abaixo. Então, nesse momento aqui, ele já estava caído e acabou falecendo ali no local mesmo. Aqui, se a gente voltar para avaliar mais um pouco esse croquis aqui que mostra o palco e mostra as arquibancadas, você vai ver que aqui do lado direito, outras 2 pessoas foram atingidas. 2 pessoas foram feridas aqui nessa região. E aqui eu tenho um vídeo dessas 2 pessoas sendo socorridas, sendo retiradas. Dá uma olhada aqui comigo. Aí o primeiro homem, com uma camisa dos Estados Unidos, ele sai ferido. E logo na sequência os policiais passam carregando um outro homem que ficou gravemente ferido. Dá uma olhada. Então esse é o ponto fundamental, o ponto que dizem que ninguém foi atingido, onde já se viu, essa bala passou e não acertou ninguém. Você acabou de ver aí que acertou sim, e acertou gravemente 2 pessoas. Eu já tinha mostrado também essa imagem aqui no vídeo anterior, mas vale a pena a gente ver de novo, que é justamente o momento em que os policiais do serviço secreto estavam levando a comitiva do Trump, levando ele para o hospital rapidamente, assim que saíram do local do atentado, do local do comício. Eles estavam passando numa estrada que fica próxima ao local e um motorista de um carro parou para abrir passagem e filmou
a passagem da comitiva do Donald Trump. E aí tem uma outra imagem inédita aqui que eu quero mostrar agora para você, que é o seguinte: quando já estava no hospital. Essa é uma imagem que foi gravada por pessoas que estavam do lado de dentro, na recepção do hospital, quando chega a comitiva do Donald Trump. Dá uma olhada. Lá fora os carros, não dá para ver o Trump, mas é a comitiva dele. E as pessoas ali querendo entender o que tinha acontecido, preocupadas, porque justamente percebeu que era o pessoal do serviço secreto trazendo alguém. Como já se sabia que o Trump estava fazendo um comício naquela região, se imaginava mesmo que fosse alguma coisa que tivesse acontecido com ele. Oh yeah, we're front row and my friend saw blood coming out of his head. Oh Jesus. There he is. Oh, there he is. There he is. There he is. There he is. Oh, thank God. He's walking. He's walking. E aí, né, ele fala, ele tá andando, ou seja, eles percebem que o Donald Trump estava bem, não estava ferido gravemente, porque ele entrou andando no hospital. Aqui é a imagem que mostra o atentado por outro ângulo, por ângulo de trás. Foi gravado por uma pessoa que estava com um celular, e esse celular acabou registrando também o momento dos tiros. Dá uma olhada. Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. E aí alguém grita para todo mundo se abaixar, né? E rapidamente as pessoas se abaixam e a imagem para. E aí tem um detalhe que acho que é bastante interessante, você vai gostar dessa informação. Essa é aquela foto que ficou conhecida, né? A foto que é icônica, histórica, que provavelmente será a foto que vai marcar aí a campanha eleitoral de 2024 lá nos Estados Unidos. O Trump com sangue no rosto, fazendo um gesto com o punho elevado e a bandeira dos Estados Unidos bem atrás. E como é que essa foto foi feita? Quem fez? Como é que foi isso? Pois é isso que eu vou te mostrar agora, o ângulo do fotógrafo que gravou essa cena sendo feita. Olha só que vídeo impressionante, é o vídeo que mostra o momento em que a fotografia foi feita. O fotógrafo estava cobrindo com uma segunda câmera e acompanhando tudo. Ali o Trump já está no chão, ó, e ele segue fotografando. Ele vai dando a volta, tem vários fotógrafos ali na região. Tinha, se não me engano, eram 4 fotógrafos que estavam ali em volta do palanque. E ele segue fotografando. E aí esse é o momento em que sai a fotografia, que o Trump ergue o punho e ele clica a imagem, que ficou histórica, que vai entrar para a história, que provavelmente vai ser a fotografia usada e abusada na campanha eleitoral do Donald Trump. Por aí você viu então como é que foi feito o trabalho do fotógrafo que conseguiu capturar essa imagem impressionante, essa imagem aqui, que tem carregada de simbolismo, né? E por conta disso ela vai ser considerada mesmo a grande imagem da campanha eleitoral de 2024. Então é isso, você viu aí mais detalhes, eu acho que agora dá para concluir que o atentado aconteceu mesmo, né? Que não foi uma farsa. Você consegue imaginar Donald Trump combinando, olha, com um atirador, você vai atirar a 120 metros de distância de mim e vai acertar minha orelha, hein? Pelo amor de Deus, acerta só a minha orelha, não acerta a minha cabeça. Qual a chance de dar alguma coisa errada e ele sair morto dessa história? Então, obviamente que não foi uma farsa, aconteceu mesmo esse atentado contra o Donald Trump. Agora, o desdobramento que isso vai gerar na campanha eleitoral é outro papo, aí a gente vai acompanhar com o passar do tempo. Mas o que aconteceu, aconteceu. E é isso, espero que você tenha gostado das imagens aí que eu explorei um pouco mais sobre tudo que aconteceu com o Donald Trump. Eu fico por aqui, eu mando um abraço para você e volto a qualquer momento com outro vídeo para falar sobre a política nacional, internacional ou algum fato que mereça destaque para a gente discutir aqui. Um abração para você e tchau.